Que hoje nós possamos nos alimentar com a tua palavra, porque a tua palavra é pão, tua palavra é água, a tua palavra que nos fortalece e nos sustenta para cada dia as batalhas que tem pela frente. Seja com o lado da tua filha, seu esposo, nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso aí. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas desse dia, amém? Nossa família. Hoje foi um dia muito bom, hoje foi um dia de família. Alguns locais realmente não pôde estar, né, por conta da situação que está acontecendo no nosso mundo, na nossa vida. Mas como a pastora orou aqui, isso vai mudar em nome de Jesus. Amém? Hoje eu tenho muita gratidão, sabe? De tudo que Deus fez na minha vida, fez nessa igreja, fez na vida das pessoas. E eu tenho muita gratidão pela transformação que Deus fez na minha vida e na vida das pessoas que eu vejo aqui também. A Igreja Betel, ela não é a mesma de 5 anos atrás, né? Que é quando eu entrei aqui. A Igreja Betel, ela mudou completamente, né? Quem acompanha a história muda. E eu fico muito grata por isso. E isso faz parte do servir, com o tema desse mês agora, que é o servir com propósito. O servir, amados, é a identidade do cristão. É uma das, né? E deixa eu até tirar o óculos aqui. É uma das identidades do cristão. Isso é algo que o cristão ele tem que carregar dentro dele. Amém? Precisamos realmente ter isso. Jesus, como o pastor Ismael falou, vocês foram chamados para a liberdade, mas essa liberdade usem para servir uns aos outros. Amém? E isso faz parte da identidade do cristão. E aí, esse tema, Deus tem colocado na minha vida isso eu estou vivenciando na minha vida, graças a Deus. Todos os temas que acontecem aqui no mês, eu consigo vivenciar tudo aquilo. E aí, há um tempo atrás, o meu esposo estava lendo um livro que é muito bom, eu recomendo muito vocês a lerem, que é Em Busca de Timóteo. Ele fala sobre o serviço, né? Ele fala sobre as características do serviço, de servir. Ele fala que as pessoas, elas são ministras de socorro, né? E ele fala da vida equilibrada, ele fala de tudo, sabe? Da execução e tudo mais. Isso é maravilhoso. Mas o que eu quero falar aqui hoje é o pré. Quer dizer o quê? Antes de acontecer. Antes de acontecer, acontece muita coisa. Acontece muita coisa para a gente. E eu vou mostrar aqui que não é só com a gente. Às vezes a gente pensa que é muito individual, né? Eu estou com medo disso, daquilo. Só que eu quero mostrar para vocês que outras pessoas na Bíblia passaram por isso. Amém? Existe um pré, existe um antes de você decidir servir. Amém? Então, vamos lá começar. Vou começar lá em Lucas 4, que é uma passagem também bem conhecida. Não vou me prolongar, vou ser rápida e objetiva. Lá em Lucas 4, logo no primeiro, amém? Vamos lá? Então, vou botar de 1 ao 15, tá? Essa daqui é a passagem de Jesus, ele foi ao deserto, amém? Cheio do Espírito Santo, Jesus deixou o Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Durante 40 dias e 40 noites, ele ficou sozinho e passou por uma prova. Foi testado pelo diabo, não comeu nada esse tempo e, por fim, teve muita fome. Percebendo que ele estava com fome, o diabo aplicou a primeira prova. Já que você é filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães.
Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais que pão para viver de verdade. Para a segunda prova, o diabo transportou-o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra num relance. Então fez a proposta: tudo isso é meu, eu mando em tudo aqui, e posso entregar esses reinos com o seu fascínio a quem eu quiser. Basta que você me adore, e tudo será seu. A resposta de Jesus foi direta e, mais uma vez, recorreu a Deuteronômio: adore somente ao Senhor, seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Para a terceira prova, o diabo levou Jesus a Jerusalém. Ele o pôs na parte mais alta do templo e o desafiou: já que você é filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91, e ele o entregou ao cuidado dos seus anjos. Tanto o protegerão que você não machucará o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio: não tenha ousadia de testar o Senhor, seu Deus. Foi o fim da prova. O diabo retirou-se por um tempo, esperando outra oportunidade. E aí lá no 15, Jesus voltou para a Galileia. Está escrito o que aí? Jesus voltou para a Galileia o quê? Cheio do poder do Espírito. E a notícia do seu regresso ocorreu na região. Ele começou a ensinar nas sinagogas, sendo recebido com entusiasmo e satisfação. Amém? Glória a Deus. Essa passagem, amados, o que eu vejo aqui claramente, existia um pré de Jesus, existia um antes do chamado de Jesus, que foi justamente o deserto. Antes dele manifestar todo aquele poder, antes de ele executar o chamado que ele tinha, ele foi chamado para o deserto. O Espírito Santo instigou ele, fala assim, cheio do Espírito, Jesus deixou o Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. E esse pré, aconteceu essas tentativas do diabo. E algo que há muito tempo eu tinha ouvido, e eu falei, cara, é verdade. A cruz, ela não estava certa de acontecer. Jesus, ele poderia muito bem desistir. Só que Jesus, ele escolheu prosseguir. Jesus, ele tinha um chamado. Da mesma forma como a cruz, ela era algo que Deus já tinha prometido, a salvação, Deus já tinha falado lá no Velho Testamento, mas Jesus, ele poderia se negar. Não poderia? Ele era humano também. Tanto que ele sofreu antes de poder ir para a cruz. Fala, Deus, se for possível, afaste esse cálice. Isso mostra o quê? Que Jesus, ele era humano também. Isso quer dizer o quê? Que não estava certo de acontecer. Amados, da mesma forma, as promessas de Deus na nossa vida, elas só acontecem quando a gente quer que aconteça. Não adianta Deus prometer, eu vou salvar sua família, vou salvar seu casamento, se você não está disposto a salvar o seu casamento. Não adianta eu chegar, Deus falar, olha, eu vou fazer uma ministra de louvor. Quando você falar, os anjos vão agir. Não adianta Ele falar isso para você e você não está disposta a ser uma ministra de louvor. Não adianta. Eu vou fazer isso, 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 aquilo. Todos nós temos uma promessa aqui de Deus na nossa vida, não temos? Todos nós temos. Todos nós temos. Só que não adianta se eu não querer que isso aconteça. E como eu faço? Como eu faço para isso acontecer? A gente precisa realmente buscar. Não adianta Deus falar, eu vou abrir uma porta de emprego para você se você não procura emprego, não é? Se não procura o quê? Uma indicação, né? Poxa, meus amigos estão aí, hoje em dia é difícil mesmo, né? Mais indicação, mas se mostrar interessado realmente em ter um emprego, não adianta.
Não adianta. Da mesma forma como a cruz ela foi uma promessa de Deus para a humanidade, isso só aconteceu porque Jesus quis. E nesse momento aqui, o diabo tentou ele 3 vezes. E eu botei aqui, olha, que eu fiquei escrevendo aqui, né? Antes de Jesus começar seu ministério, o seu propósito, o seu servir, ele foi tentado a não prosseguir. Ele foi tentado a não prosseguir. Aquilo que Deus tem em nossas vidas, às vezes pode estar muito adormecido. Às vezes pode estar muito assim, aquele foguinho assim que qualquer coisa pode apagar. Só que a promessa, ela ainda continua, você acreditando ou não. Na sua vida, ainda continua. E hoje Deus está falando para as nossas vidas. Creia, mas faça, prossiga. Precisamos prosseguir. Existe esse pré. A disponibilidade, amados, Deus vai fazer o que Ele pode fazer, que é o impossível. Mas existe um papel nosso também. Existe um passo nosso. E esse papel aqui de Jesus foi o quê? Negar as tentações do diabo. E aí o diabo ele chegou e ele fez tudo com que Jesus parasse. Jesus poderia muito bem aceitar as ofertas dele? Poderia. Mas ele escolheu prosseguir o que Deus tinha para a vida dele, o chamado dele, o propósito dele, o serviço dele. Amém? E aí ele foi tentado, usado a palavra para parar aquilo que ele tinha em sua vida para o mundo. Jesus, ele era conhecedor da palavra. O diabo tentou ele uma vez, falando que o quê? Se você é filho mesmo de Deus, dê ordem para transformar essas pedras em pães. E Deus retruca com uma palavra. E aí, segunda vez, mostra todos os reinos. O diabo, ele tenta atingir várias áreas. Pelo que eu vejo aqui, ele não conhecia muito bem Jesus, porque ele tenta atingir várias áreas. E aí, chega o diabo e fala, tudo aqui é meu. Se você quiser, é só você ajoelhar diante de mim e me adorar, que eu vou entregar para você. E ele retrucou com a palavra. Só que depois o diabo entendeu, o cara só está falando palavra, então eu vou falar a palavra para ele. E aí, da palavra, só que Jesus retrucou contra a palavra. Entendem isso? Por isso que nós cristãos precisamos ser íntimos da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra, se você for ao pé, né, tem até um versículo que fala, a palavra ela destrói, mas é o Espírito que vivifica. A palavra mata, mas é o Espírito que vivifica. Amém? Então o diabo conseguiu pegar a palavra dele aqui para usar para ele, só que Jesus tinha intimidade, porque Jesus, aqui na palavra diz que ele já tinha intimidade com a palavra. E aí quando Jesus saiu do deserto, o que aconteceu no versículo 15? No primeiro ele fala assim, cheio do Espírito Santo, ele foi ao deserto. Amém? E quando ele saiu, no versículo 15, Jesus voltou para a Galileia, cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Olha que diferença tem isso. Se vocês pararem para perceber, eu vi na outra versão, né, em outras versões, não é a mesma coisa quando ele entrou. Entendem? Não é a mesma coisa quando ele entrou. Ele saiu de uma outra forma. Quando ele fala cheio do Espírito Santo e depois cheio do poder do Espírito Santo, quer dizer o quê? Eu disse sim para aquilo que Deus tem para a minha vida e Deus me capacitou. Amém? É o que aconteceu em Atos 2, que foi lá o profeta Joel, ele profetizou sobre isso. Em Atos 2 foi isso. Porque antigamente o Espírito Santo realmente ficava sobre as pessoas, né? Sobre a vida das pessoas. Só que em Atos, o Espírito Santo estava dentro. E foi aquilo ali que o quê? Que empoderou.
aqueles cristãos ali naquele meio ali, e que ocorreu a expansão da igreja. Existe uma diferença do cheio e do poder. Não adianta eu ser cheio e não fazer nada. Entendem? Não adianta eu ficar me arrepiando, não adianta eu ficar comendo a palavra, amados, se eu não faço nada com ela. Não adianta eu não querer a minha transformação. Não adianta eu não querer falar, como o pastor Ismael disse aqui, super importante. O fruto que eu carrego não é para mim. Deus, Ele tem a capacidade de fluir rios de águas vivas na nossa vida, para alimentar outras pessoas. Ele faz isso, não porque ama somente a nós, mas ama as outras pessoas. Amém? E isso daí existe, por isso que eu falo que existe o pré. Antes da gente decidir servir ao Senhor, a gente traz muito medo. A gente traz, nossa, eu não vou... Um exemplo, as pessoas, elas têm uma ideia, você que está em casa, que tem a ideia que para você se batizar, você precisa estar certo na vida agora. Amados, em nome de Jesus, isso é mentira. Você quer mudar de vida? Você quer transformar? Então faça. Quer vir para a igreja? Não, só vou para a igreja quando eu me endireitar. Amados, igreja é lugar justamente de gente torta. A gente não pode, o que a gente mais quer são pessoas assim, problemáticas. Não pessoas certas. Jesus não veio para os certos, não. Não existe isso. Não existe perfeito. E a gente acha que, não, Deus, Ele chama a todos nós. Deus, Ele chama a todos nós. Cada um, amados, independente do que for, você pode acreditar em qualquer outra coisa, pode acreditar em outro Deus, pode acreditar em outra religião, mas Deus tem um propósito na vida de cada um. Nós não fomos feitos por acaso. Existe um propósito nas nossas vidas, amém? E aí, existe esse pré, que é quando eu tenho algo na minha vida, o Senhor está me chamando, só que eu falo, ai Deus, eu não quero ir, porque eu tenho que endireitar isso aqui na minha casa. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu acabo tendo medo, eu acabo tendo angústia, eu acabo tendo peso, para eu poder seguir aquilo que Deus me chamou. Eu acabo botando defeito, acabo botando desculpa. Amados, precisamos o quê? Colocar o primeiro passo, amém? Falar, sim, Deus, eu vou do jeito que eu estou, porque Ele pede para você ir do jeito que você está. Amém? Glória a Deus por isso? Amém? Isso aí, é isso daí. E aí, existe um antes, e é isso que eu quero falar hoje. O medo que a gente cria. Deus me chamou para ser professora da escola. E aí a gente tem o quê? O medo. Nossa, muita responsabilidade, não vou querer não. Tem que estar lá todo domingo, não vou querer não. Tem que separar o tempo, sei o quê, não vou querer não. Amados, essas coisas que vão sendo construídas aí no pré, antes da gente decidir servir, em nome de Jesus, são mentiras na nossa vida. Porque o servir ao Senhor, servir à igreja, servir ao próximo, não é pesado. E precisamos fazer como Jesus fez. Negar tudo aquilo que te paralisa. Tudo aquilo que você pensa, amado. O nosso cérebro, ele é preguiçoso, sabiam disso? Cientificamente falando, o nosso cérebro, ele faz com que nós não gastemos energia. Ele tem isso. Só que os desafios da nossa vida requer muito mais o quê? Energia. E a gente tem isso dentro de nós. Nós pensamos dessa forma. Só que o Senhor não pensa dessa forma. Eu vou mostrar aqui para vocês, amém? A gente tem o chamado de Davi. Vocês conhecem Davi? Vamos lá. Em 1 Samuel... Em 1 Samuel 16.
em 1 Samuel 16, já começando no 6. Amém? Essa daqui é a passagem onde Davi ele é chamado. E aí diz o seguinte: quando chegaram, Samuel ficou observando Eliabe e pensava: deve ser esse o ungido do Eterno. Mas o Eterno disse a Samuel: não olhe para o exterior, não fique impressionado com a aparência e estatura. Eu já descartei esse. O Eterno não julga as pessoas pelos padrões humanos. Os homens e mulheres olham para a aparência, mas o Eterno vê o coração. E em seguida Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel. Ele disse: esse também não é escolhido do Eterno. Depois Jessé apresentou Samá. Samuel disse: também não é esse. Jessé apresentou os seus 7 filhos a Samuel. O profeta foi ríspido. O Eterno não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: só esses? Você não tem outros filhos? Tenho ainda o caçula, mas ele aí está cuidando das ovelhas. Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, não sairemos daqui até que ele venha. Jessé mandou chamá-lo e o rapaz foi trazido. Era saudável, tinha olhos claros e boa aparência. O Eterno disse: é esse que deve ungir. Foi ele a quem eu escolhi. Amém? Glória a Deus. Amados, o improvável, nem a própria família de Davi acreditava nele. Às vezes nem você mesmo acredita em você. Só que Deus acredita em você. E Ele mostra que você é capaz. Sabe por quê? Porque é Ele que faz. E eu vou falar aqui para vocês. Lá em Josué. Vamos lá. Em Josué? Não. Moisés, em Êxodo. Lá em Êxodo 3. Êxodo 3, do 7 ao 12. Esse daqui é o chamado de Moisés. Em Êxodo 3, do 7, diz assim: e o Eterno disse: faz tempo que venho observando a aflição do meu povo no Egito. Ouvir o povo clamar, ajudá-los, para livrá-los do domínio do Egito, tirá-los daquele país e levá-los para uma terra boa, ampla, cheia de leite e mel, hoje habitada por cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. O pedido de socorro dos israelitas chegou até mim, e eu mesmo tenho visto o tratamento cruel que eles recebem dos egípcios. Está na hora de você voltar. Estou enviando você ao faraó para tirar o meu povo do Egito, o povo de Israel. E no 11 diz: Moisés retrucou: mas por que eu? O que te faz pensar que eu posso enfrentar o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus respondeu. O que está escrito aqui, amados? No 12, o que está escrito aí? Fale mais alto, em nome de Jesus. Deus afirmou o quê? Eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Amém? Amados, Deus chamou algo nas nossas vidas e você fala: mas por que você pensa que eu vou fazer isso? Eu não sei nem ler, eu não sei nem falar em público, eu não sei nem orar por alguém, estender a mão, eu não sei nem falar com o Senhor direito. Como é que o Senhor pensa? Ele fala: sou eu que vou fazer. Amém? É Ele que vai fazer. Não tenham medo, não tenham medo, se lancem no Senhor. Se lancem. Amados, Moisés, Jeremias, Josué, a gente pode ver aqui, Davi, foram grandes homens, fizeram grandes coisas, mas não foram eles que fizeram, foi o Senhor. Amém?
Nas nossas vidas, amados, isso tem que acontecer. Deus tem algo grande aí para nós, só que a gente retruca com Deus. Fala, poxa Deus, não, eu não sei fazer direito, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, mas em nome de Jesus, a capacidade não é nossa, é do Senhor. Então, a proposta é, todo medo que te paralisa, ah Deus, mas eu vivi toda errada na vida. Amado, de verdade, eu tenho eu não sei se ele é pastor, né? Ele é dos Estados Unidos, mas assim, é meio que uma ideia minha, né, que eu tenho. Ele é um pastor dos Estados Unidos que ele fez várias pregações, né? Inclusive ele participou de um evento que eu e o Ismael fomos, que é o Descende, né, que eram muito jovens, e foram 3 estádios, né, lotados. Isso há uns 2 anos atrás, né, um pouco antes da pandemia. E aí, esse cara, ele foi viciado, ele batia na esposa dele, ele tem uma filha, né? Esse cara era todo torto na vida. Ele roubava, ele traficava, ele fazia todas as imoralidades que você podia imaginar. O cara era todo torto. Mas hoje, ele é um cara que chega em qualquer lugar e ele fala de Jesus. Ele é um cara que vai nessas raves aí. A gente conhece pessoas assim, né? Alguns pastores que vão em raves, baile funk e tudo mais. Quando o cara chega e começa a orar pela vida de um cara que é todo torto. Teve uma vez que ele foi numa festa de rock, eu não sei, e eram aquelas pessoas que estavam todas de preto, mas não é questão de estar de preto, mas elas estavam caracterizadas como diabo, sabe? Como demônio. E era algo que, às vezes, até a pessoa cultuava, né? Rolava droga, rolava várias coisas. E ele tinha autoridade na vida da pessoa. Ele orou por um cara que estava fantasiado de demônio. E tinha tatuagem, tinha várias coisas assim, mas ele tinha autoridade. Ele falou, poxa, posso orar por você? Pode. Ele começou a orar. E o garoto aceitou Jesus ali naquele momento. Entendem? Não é o teu passado que vai determinar o teu futuro. Lembram de Paulo? Paulo era um grande perseguidor. E ele, quando ele foi para Jerusalém, que ele saberia que ele iria sofrer, Paulo começou a falar todo o testemunho dele. Ele falou do passado dele para poder mostrar o quê? O futuro. Eu fui assim antes, mas hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu já tenho a transformação de Cristo, amém? Então, paremos de fazer desculpas. Paremos de falar, ai Deus, eu não posso. Deus, eu não tenho coragem. Deus, eu não sei. Em nome de Jesus, Deus, Ele nos capacita, amém? Deus, Ele nos capacita para aquilo que Ele tem para as nossas vidas, o nosso propósito. Amém? Glória a Deus. Eu ia botar aqui o chamado, né, de Jeremias também, que a gente vê, que Deus fala que conhece desde o ventre e fala para ele ter coragem. Da mesma forma, Josué também. Depois que Moisés ele morre, o cajado passa para Josué na questão da liderança. E ele fala, tenha coragem. Deus, Ele sempre vai falar, tenha coragem. Amém? Ah, mas Alessandra, eu nunca fui chamada para nada. Deus não falou nada comigo. Ah, eu não acredito nisso não. Acredito que eu vou fazer o que eu quero e acabou. Deus, Ele chama a todos, amém? Lá em Mateus 22 diz o seguinte. Já estou terminando, tá? Em Mateus 22... Em Mateus 22, do 1 ao 10, é uma parábola que Jesus ele fala. Diz assim, ó. Jesus continuou contando histórias. O reino de Deus, disse, é como o rei que promoveu um banquete de casamento para o seu filho. Ele enviou os mensageiros para chamar os convidados, porém eles não vieram. Mandou outro grupo com a seguinte mensagem:
já está tudo na mesa, a carne está pronta para assar, venham para a festa. Entretanto, eles deram de ombros. Um foi cultivar seu jardim, outro foi trabalhar em seu comércio, o restante, sem nada melhor para fazer, espancou e matou os mensageiros. O rei ficou furioso e enviou seus soldados para eliminar aquela corja e destruir a cidade deles. Então, ele disse aos seus serviçais: temos um banquete de casamento preparado, mas não temos convidados. As pessoas que convidei não vieram. Vão para as esquinas mais movimentadas da cidade e convidem para o banquete qualquer um que encontrarem. Eles sairão às ruas, convocando qualquer um que achassem, sem distinguir os bons dos maus. Na hora do banquete, todos os lugares estavam preenchidos. Quando o rei entrou na sala, acho que é só até aqui mesmo. Na hora do banquete, todos os lugares estavam preenchidos. Amém? Por isso que aqui fala, é isso que quero dizer quando afirmo: muitos são convidados, mas poucos participam. É o 14, que diz outro: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa passagem diz isso. Aqui o rei, no caso Deus, te convida para um banquete. Você é chamado. Só que você é escolhido se você aceitar. Aqui nessa história, as pessoas começaram a se preocupar com outras coisas. Por isso que no nosso tema do mês passado, do relacionamento com Deus, foi baseado naquela passagem que fala: busque o Senhor, né, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer o quê? Aquilo que preocupa o teu coração é o mínimo que Deus vai fazer para você. A nossa preocupação é com o reino. Deus, Ele chama, o banquete já está pronto, amados. Vocês aí em casa, o banquete já está pronto, o teu chamado já está pronto. Aquilo que você vai fazer já está pronto. Aquilo da tua família já está pronto. Aquela preocupação, aquela falta de sono, a falta de dinheiro, a falta do vestir. Amados, em nome de Jesus, já está pronto. Ele te chama. Você só não é escolhido porque você não aceita o convite dele. Que hoje nós venhamos a determinar: Senhor, eu digo sim para ti. Eu digo sim para tanta gente. É tão fácil dizer sim para outras pessoas. Faz isso aqui para mim. Faço, claro. É muito fácil. Mas falar sim para Deus, nossa, é mais fácil dizer não. E Deus hoje, Ele está aqui, te chamando, te convidando para o banquete que Ele tem e que Ele já preparou para as nossas vidas. Está tudo pronto, está tudo preparado. Deus, Ele não olha conforme o homem olha. Lembra de Davi, como a gente viu agora? Ai, Deus, porque eu não tenho estatura, porque, como eu falei, eu não sei falar, eu não sei fazer isso, aquilo. Deus não olha isso. Deus não olha isso. Deus, Ele olha o nosso coração e a nossa vontade de dizer sim. Amados, a gente vê a pastora, o pastor Ismael, Marinara. Amados, eles não nasceram dessa forma, não. Foi todo um processo. Existe um processo. Para quê? Para eu não retornar mais a quem eu era antes. Amém? Então, que venhamos a estar dispostos de coração a servir, a atender o chamado do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Deus, Ele não olha para a nossa aparência, como a gente olha, como a gente se compara. Deus me chamou para ser uma ministra de louvor. E aí, quando eu vou chegar ali na igreja, lá na Betel, eu vejo a Marinara pregando, eu vejo a Marinara louvando. Eu vou falar: Deus, eu nunca vou ser igual a ela. Mentira. E não é para ser igual mesmo, não, é para ser diferente. Que cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu propósito. Amém?
Deus não vê como você vê. Deus, Ele acredita em nós. Ele acredita em nós. Vocês já perceberam que a gente não acredita em nós, mas outras pessoas acreditam? Quantas vezes é mais fácil a gente ver defeito na gente do que qualidade, não é isso? Quando tem a pergunta ali, qual a tua qualidade? Você vai se basear o quê? No que as pessoas dizem. Porque os outros, é mais fácil o outro ver o que você tem de bom. Imagina Deus que te criou. Olha que sensacional. Deus, Ele nos capacita. Só que aí, quando o diabo vem para botar medo em você, para botar peso, botar desculpas, botar preguiça, em nome de Jesus, conforto, não sair da tua zona de conforto, em nome de Jesus, vamos negar tudo isso, dizer sim a Deus. Pai, sim, Senhor, eu digo sim a Ti, Senhor. Eu digo sim ao Teu ministério, ao Teu chamado, Pai. Eu quero sentar na mesa contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Glória a Deus? Amém, isso aí. Amados, outra coisa que Deus tem me dado aqui também. Quem é líder? Quem está aí escutando a gente, que é líder, que é pastor, enfim, tem uma igreja, dê oportunidade para outras pessoas. Você pode estar ali no momento, por exemplo, Samuel ungiu Davi, mas Samuel nem acreditou que Davi era. Ele só acreditou porque Deus falou. Muitas pessoas podem não acreditar. Até mesmo quem te ungiu pode não acreditar em você. Mas em nome de Jesus, dê oportunidade para essas pessoas. Para qualquer um. A gente precisa realmente ter um espaço para a gente se desenvolver. Amém? Em nome de Jesus? Amém. Então vamos levantar em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos engrandecer o nome dEle em nossas vidas, amém? Que o teu louvor não seja somente da boca para fora, mas que seja da tua boca para o teu coração, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos, meu Pai, nesse lugar, nas nossas vidas, Senhor. Deus, assim como nós aprendemos, meu Pai, hoje, o Senhor não olha como o homem olha, Pai. O Senhor nos vê, meu Pai amado, com os teus olhos de graça, Senhor, porque o Senhor nos conhece desde o ventre de nossas mães, Senhor. O Senhor nos conhece e sabe que nós somos capazes de executar aquilo que o Senhor tem chamado em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro a Ti, Senhor amado, para falar nesse momento, Senhor, eu estou disponível a Ti, Pai. Eu estou disponível para o Teu reino, Senhor. Eu digo sim a Ti, Pai. Deus, eu abandono, Senhor, todas as desculpas, Senhor amado, para poder servir a Ti. Eu abandono, Senhor, toda perda de tempo, Senhor. Pai, eu abandono, Senhor, tudo aquilo, Senhor amado, que eu tenho pensado, Senhor, e que tem me bloqueado, meu Pai, para executar aquilo que o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toda vaidade, Senhor. Tudo aquilo, Senhor amado, que me prende, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nesse momento nós oramos, Senhor. Manifestamos, Senhor, o Teu Espírito Santo. Deus, que nós não venhamos a estar somente cheios, meu Pai, da Tua palavra, cheios, Senhor, de adoração, Senhor, cheios de louvor, meu Pai. Se eu não consigo, Senhor amado, se eu não consigo, Senhor, externar isso para a vida de outras pessoas, Pai. Deus, eu não quero mais, Senhor, ter essa obesidade espiritual em minha vida, Pai. Deus, eu quero, Senhor, refazer, meu Pai amado, com que a minha vida transforme outras vidas, Pai. Deus, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio naquilo que o Senhor tem, nos Teus sonhos, Senhor. Eu confio em Ti, meu Pai. Confio no que o Senhor diz sobre mim, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo, Senhor amado, que está nos bloqueando, Pai,
para irmos, Senhor, para um outro nível de servir. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que venha, Senhor, ser destravado agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, na autoridade do Teu nome, Senhor. Deus, em fé, meu Pai, eu oro, Senhor amado, para que todos os bloqueios, todas as doenças, meu Pai, todos os bloqueios, meu Pai amado, de mente, todos os pensamentos limitados, Senhor. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus do impossível. Como eu posso colocar o Senhor num quadrado, Pai? Como eu posso limitá-lo, Senhor? Deus, em nome de Jesus, Senhor, toda falta de fé, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, oh Deus, queremos estar cheios do Teu poder, queremos ter o Teu poder, Senhor, queremos ter o Teu poder, Pai, ter o Teu poder, Senhor, para podermos, meu Pai amado, andar, Senhor, em autoridade, Pai, andar em autoridade, poder curar, Senhor, libertar, meu Pai, libertar os cativos, Senhor, não somente ficar olhando, Deus, não somente falar, o outro ora, o outro estende a mão, Pai, mas em nome de Jesus, de nós assumirmos a nossa posição de filhos de Deus, de servos do reino, Pai, servos do próximo, Senhor, e nós estendermos sim a mão com autoridade, e nós orarmos sim em nome de Jesus, e nós termos a nossa fé aumentada, nós termos, Senhor, e vivenciarmos o poder do Espírito Santo. É um poder, amados, que ninguém pode dar. Não é o dinheiro que te dá poder, não é o seu filho, não é seu esposo, não é seu marido. Isso é um poder que acaba neles. Mas o poder do Espírito Santo, ele não acaba. Não confie, não confie, não confie, não confie no dinheiro, não confie no teu marido, na tua esposa, em relação à tua felicidade, aquilo do teu propósito de vida. Não confie na sua carreira. Essa confiança está na mão de pessoas que são falhas. Mas em nome de Jesus, confie em Deus. Porque quando tudo acabar, quando tudo estiver acabando, se a tua confiança ainda estiver em Deus, se a tua confiança estiver em Deus, pode tudo acabar, mas Ele diz que Ele estará conosco, e Ele está conosco até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, Senhor, nos entregamos, Senhor, a Ti, com sinceridade de coração, meu Pai. Faz aquilo, Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida. Deus, que eu possa ver as Tuas maravilhas, Senhor, os Teus milagres, Pai. Que quando eu ler a Bíblia, Senhor amado, eu não venha ser só uma observadora, meu Pai, da Tua palavra, mas eu venha ser, meu Pai, uma praticante, Senhor. Para quando eu ler, Senhor amado, que alguém foi curado por quem estendeu a mão, Deus, que eu possa acreditar que isso pode acontecer na minha vida. Para quando eu ver que quando estendeu a mão, Senhor, alguém foi curado, alguém foi liberto, alguém saiu de um cativeiro. Pai, em nome de Jesus, eu quero viver, Senhor amado, o novo de Ti, Senhor, na minha vida. Em nome de Jesus, Senhor. Nós dizemos sim, Senhor, para Ti, nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em minhas lutas eu não estou só, me sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, pois o Senhor está sempre a me proteger. Me sinto aqui quando
vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Oh, há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Diga, vai. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, seu propósito, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Amém. Deus abençoe em nome de você que está na live. Queremos agradecer pela sua vida e estar aqui conosco. Curte, compartilha. Em nome de Jesus, Deus abençoe.